Somos facilitadores do mercado de seguros. Somos a engrenagem que acelera os negócios entre o corretor e a seguradora. Somos os braços que faltam no dia a dia para multiplicar o número de apólices. Nosso DNA está no seguro de transporte de cargas. Somos reconhecidos pela nossa experiência e excelência de 20 anos. Somos hoje solução para mais de 3.000 corretores. Somos referência técnica para treinamento, orientação e execução do seguro de transporte. Somos negociação, pós-venda e operacional, incluindo averbação, sinistro e renovação. Somos confiança, relacionamento, credibilidade, comprometimento, agilidade, respeito e entrega. Somos Fetransporte Brasil. Acesse fetransportebrasil.com.br e nossas redes sociais @Fetransporte Brasil. Somos apaixonados por seguros. A Educa Seguros é uma agência de marketing digital e criação de conteúdo especializada em seguros. Do planejamento à análise de resultados, realizamos a gestão completa da sua estratégia de marketing digital. Criamos conteúdo em diversos formatos para que sua empresa se aproxime do seu público, seja qual for a plataforma. Em texto, áudio ou vídeo, potencializamos a estratégia de comunicação e marketing digital da sua empresa. E não para por aí. Produzimos eventos online e presenciais. É a sua marca em destaque por meio de produções exclusivas e nos maiores eventos do mercado de seguros. Quer saber como a Educa Seguros pode ajudar a sua empresa? Acesse educaseguros.com.br e conheça nossas soluções. Bom dia! Hoje é quarta-feira, dia 9 de junho, terceiro dia do Fetransporte Brasil Conference. Meu nome é Bruno, sou o gestor de Inside Sales e Marketing da Fetransporte Brasil. Quero lhe dar as boas-vindas a mais um dia de evento e trazer aqui para a conversa meus amigos Rogério e Anderson. Anderson, ontem a gente teve um dia completo de conteúdo. Compartilha com a gente um pouco aí quais foram os números do dia de ontem. Vamos lá, gente. Bom dia a todos. Bom dia, Rogério. Bom dia, Bruno. Vamos lá. A gente teve 5 treinamentos ontem, 5 painéis. Então, já aproximadamente mais de 12 horas de conteúdo sobre seguro de transporte, sobre seguro de vida, por aí vai. E outros assuntos aí que a gente está abordando. Então, já foram mais de 12 horas aí dessa nossa jornada de conteúdo. E é bom relembrar, a gente está fazendo a Fetransporte Brasil Conference para isso, para trazer conteúdo relevante para essa nossa audiência aí qualificada de corretores, de profissionais do mercado de seguros. Ontem a gente acabou não comentando, Bruno, no nosso primeiro dia de evento a gente teve a sala de negócios, corretores falando diretamente com os executivos, subscritores, os especialistas, né, de transporte de 3 seguradoras, da AXA, lembra aí comigo, da AXA, da Segurotura e da Argo, isso. Isso aí. Então, os corretores conversando direto com os subscritores com o objetivo de entender mais as operações logísticas e fechar negócios. Apresentando oportunidades ali, falando diretamente com a seguradora sobre os riscos, né, que estão conseguindo colocar no mercado e ali está tendo a oportunidade de fazer isso. Então, se você perdeu a sala de negócios, tranquilo, a Fetransporte Brasil Conference está aqui justamente para trazer também manter esse elo, né, com os seguradores. Então, você vai ter oportunidade mais para frente de também gerar negócios em transporte. É muito bom aqui, Bruno, a gente relembrar o seguinte: continuem comentando durante os conteúdos. A gente está acompanhando todas as perguntas, os comentários que estão sendo feitos. A gente seleciona alguns e comenta no final do dia. Então, sempre que possível, participe, comente e envie sua pergunta no chat, beleza? E não deixe de olhar lá a programação do dia, desse nosso terceiro dia de evento, segundo dia de conteúdo. Olha lá a programação do dia, os conteúdos que mais interessam, os temas que são de interesse de você. E, de novo, relembrar aqui algumas dicas, Bruno. Utilize fone de ouvido para uma melhor experiência aí ao acompanhar o nosso conteúdo. Procure um lugar confortável, menos barulhento possível, né? Silencioso, para conseguir acompanhar tudo que está sendo passado aqui. E relembrando aqui também, o último ponto, nossa programação está lá no site, está no seu e-mail, se você é um inscrito no evento.
você não se inscreveu, se inscreve lá, é gratuito. Então, se inscreve para você também receber os nossos alertas e a programação completa no seu e-mail. Se você ainda não segue o canal da FETransporte Brasil aqui no YouTube, se inscreva, ativa o sininho para receber a notificação. É isso, Bruno. O evento continua, né, Anderson? E hoje tem conteúdo sensacional na programação, né? E tem muitos corretores que estão buscando a capacitação, diversificação de carteira, buscar melhores resultados para a corretora. Anderson, sei que você selecionou aí 3 painéis que é justamente com esse objetivo, né, de ajudar os corretores a conhecerem melhor um produto ou buscar uma melhor eficiência, né, na gestão operacional ou comercial da corretora. Compartilha com a gente quais são os 3 conteúdos que você acha que é relevante para o corretor. Vamos lá, são 3 sobre produtos. Então, sobre RD Equipamentos, às 11h45, uma entrevista falando sobre seguro de vida PME, vai ao ar 12h30, e também sobre sinistro no transporte de carga, a 1h15. Então, se você não tem experiência aí no sinistro de transporte, é uma boa acompanhar esse conteúdo. E você falou 3, mas eu acrescentei mais um aqui. Eu sei que é uma entrevista que você vai realizar com o pessoal da DNA de Vendas. O tema vai ser dicas comerciais, como melhorar a performance da sua corretora e se destacar em nosso mercado. Então, para os corretores que estão antenados aí querendo vender mais, essa também vai ser uma boa oportunidade de aprender mais sobre vendas. Vai ao ar às 2h. Eu sei que foi difícil selecionar 3, porque tem muito conteúdo bom, né, Anderson? Mas 4 tá fantástico. Tenho certeza que os corretores gostaram dessa última dica aí da DNA de Vendas, que são especialistas em vendas em todos os segmentos, principalmente de seguro. E o Marcos Riso vai estar trazendo aí para todos os corretores dicas fundamentais de como performar melhor na área comercial da sua corretora. E, Rogério, você com a sua visão aí fantástica sobre o mercado de seguros, né? Você selecionou 3 conteúdos que são relevantes para aqueles corretores que querem atuar com seguro de transporte de carga. Quais são esses conteúdos? Obrigado, Bruno. Anderson, um bom dia. Bom, sejam todos bem-vindos ao 3º dia do FETransporte Brasil Conference. Ontem tivemos aí assuntos realmente interessantíssimos, né? Sobre o mercado segurador, sobre transportadora, sobre a logística no Brasil, né? Realmente agregou muito valor aí ao nosso evento esse ano, né? E hoje, não menos relevante, né? Todos os painéis já apresentados, né? Teremos aí alguns painéis em destaque, que eu entendo serem muito importantes aí para o nosso dia. Bruno e Anderson, um bom dia. Bom, sejam todos bem-vindos aí ao 3º dia da FETransporte Brasil Conference, onde tivemos assuntos e conteúdos relevantes, né, ao nosso evento, agregou muito valor ao evento como um todo, né? E hoje, então, no 3º dia, teremos novos painéis, não menos relevantes, naturalmente, né? E começaremos agora às 10h com a entrevista de um grande parceiro e amigo da FETransporte Brasil, Sidney, da Patslaf Seguros, onde falaremos um pouco da história da corretora, tá? E do sucesso no Brasil inteiro dessa grande corretora que atua aí nos segmentos de transporte de carga e também em outros ramos. Então, não percam às 10h, minha entrevista com o Sidney da Patslaf Seguros. Além disso, logo em seguida, às 10h45, teremos um painel, pessoal, que é muito relevante para o mercado de seguros de carga, tá? O tema será gerenciamento de riscos, tá? Eficaz com o uso de processos e tecnologia. E teremos aí pessoas, diretores em grandes empresas. Como mediador, teremos o ilustríssimo André Moraes Veleda, nosso amigo, CEO do Grupo Moraes Veleda. Entrevistados serão Diego Gonçalves, CEO da OpenTech, Eliel Fernandes da Silva, CEO da Buoni, e Gustavo Soares, da Upper Gerenciadora. Pessoal, não percam, realmente eles trarão
importantes informações e atuais sobre o gerenciamento de riscos no Brasil. Além disso, na parte da tarde, às 16h15, teremos também um painel interessantíssimo que falará sobre subscrição de risco de grandes contas, né? Um assunto bastante atual, né? E a preocupação hoje que se tem com relação a grandes concorrências nesse segmento de grandes contas, né? Teremos como mediador o Vitor Hoffman, que é o gerente comercial da FETransporte Brasil. Entrevistados serão Ivo Moreno, diretor executivo da Argo Seguros, Andréa Barudi, coordenadora de operações Seguro Saúde, e Denis Mailaro, gerente de transportes da Axon Brasil. Então, pessoal, não percam, tá? Grandes painéis para esse dia nos esperam. Muito obrigado. Rogério e Anderson, muito obrigado por compartilhar essas dicas e sugestões de painéis. Tenho certeza que são super relevantes para todos os corretores. E eu, Bruno, selecionei um painel que eu acho que é uma atração especial para todos que vão nos assistir, que é uma história de vida fantástica e de superação. Esse painel vai ser hoje às 19h30 com um tema Esporte como ferramenta de transformação, uma lição de vida do paraciclista David Santos. David Santos, ele é patrocinado pela Argo Seguros e tem uma história de vida fantástica que vai nos inspirar a ter um outro olhar sobre como a gente lida com as situações da vida. Então, acho que é super relevante, não tem nada a ver com o mercado de seguro, mas é mais uma inspiração para todos nós, né? E também, para finalizar, quero deixar aqui algumas orientações importantes. Lembrando, pessoal, a gente está mandando as notificações por e-mail para vocês estarem acompanhando aí a programação. Se você não está recebendo os e-mails, acesse o site da FETransporte Brasil Conference, /programação. Lá tem todos os painéis com o link para cada um dos painéis. Então, já deixa aí salvo no favorito para você estar acompanhando todos os conteúdos. Ou você pode acessar também diretamente no nosso canal no YouTube, só procurar lá FETransporte Brasil. Siga o nosso canal no YouTube, ative o sininho para estar recebendo as notificações. Se quiser também, siga nossas redes sociais, deixa aqui o convite para acompanhar a FETransporte Brasil no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. E agora, às 9h, acompanhe um painel sobre as transformações na logística de carga e os impactos no seguro de transporte. Painel com Alfredo Chaia, que é o presidente do CIST, Paulo Robson Alves, que é o vice-presidente do CIST, Fernanda Rutz, que é a diretora comercial de Marine e demais ramos, e o Ariwan Piton, que é um grande amigo da FETransporte Brasil de longa data, que é o diretor executivo do CIST. Para quem não conhece o CIST, é uma entidade aí que fomenta o nosso mercado de seguro de transporte de carga, que é o Clube Internacional de Seguro de Transporte, e são uma organização realmente que traz conteúdos relevantes para o nosso mercado. Então, acompanhe esse painel agora. Um ótimo dia para você, que você acompanhe aí toda a nossa programação e que gere insights para você. Um abraço e um ótimo dia para todos. A gente se vê no evento, pessoal. Tchau. Transportador, você gostaria de ter autonomia na gestão dos certificados de averbação internacional? O processo ainda está amarrado com a seguradora e corretora de forma manual? Pensando em otimizar todo este processo e torná-lo mais seguro? A ATM trouxe a ferramenta perfeita para você. Se você possui em seu cadastro a apólice 32 RCTRC VI, agora pode emitir e gerenciar os seus certificados diretamente no sistema. Saiba mais. Contate agora mesmo um de nossos especialistas. O mundo avança cada vez mais. Criamos novas formas de fazer as coisas mais rápidas, eficientes e seguras. A GAP acredita na tecnologia e inovação que tornam a vida das pessoas melhor e que, no transporte, reduz riscos e fraudes, dando agilidade para as operações. E fazemos isso com tecnologias como blockchain, Big Data e inteligência artificial. Escolha o novo, escolha a melhor tecnologia. Escolha a GAP.
O mundo não para e a Ambipar Group acelera em pesquisas, promove o desenvolvimento socioeconômico brasileiro e mundial ao transformar ideias em produtos e serviços que são a base para o sucesso com nossos clientes. Com um amplo portfólio, desde o atendimento emergencial, prevenção de acidentes e treinamentos, até o gerenciamento total e a valorização de resíduos com base nos princípios da economia circular, rastreabilidade e compliance legal e ambiental em suas operações. Trabalhamos com total engajamento nos processos sobre aspectos ESG, Environment, Social and Corporate Governance, implantando as mesmas premissas em nossos clientes. A Ambipar Group é reconhecida como referência global em soluções ambientais integradas, para assim construir e preservar o mundo para as novas gerações. Bom dia, senhoras e senhores. Bem-vindo a mais um painel da FETransport Brasil Conference. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Agradecer também aos meus amigos Rogério e Barazucci e parabenizar a FETransport pela organização. Eu falei em nome do CIST, que quando recebemos o convite, nós nos sentimos muito honrados em participar desse evento tão importante no mercado. Então, obrigado mais uma vez. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Aruan, eu estou aqui hoje como diretor executivo técnico do CIST, mas atualmente eu sou o Head de Governança da carteira de Marine na Swiss Re Corporate Solutions para a América Latina. Eu tenho ao meu lado também o nosso presidente, Alfredo Chaya, o vice-presidente, Paulo Alves, e a nossa embaixatriz no Paraná, Fernanda Rutz, que vão me acompanhar em toda essa dinâmica hoje. Hoje eu preparei alguns slides que vão cobrir desde um panorama do mercado até tendências futuras com gancho de toda a evolução tecnológica que a gente está vivenciando hoje em dia. Ao final da apresentação, a gente vai ter um espaço para debate, para dúvida. Eu vou chamar os nossos convidados e os meus parceiros para complementarem essa apresentação. Eu espero que vocês aproveitem o conteúdo. Eu estou à disposição para falarmos após o evento. Se quiserem me procurar, meus contatos também estão aí. Bom, nesse slide, eu trago para vocês uma pequena linha do tempo em relação a prêmios e sinistros do nosso ramo registrado na SUSEP. Os dados são públicos, vocês podem consultar e acessá-los da melhor maneira que convir, fazer gráficos, puxar por ranking, de qualquer maneira. E nós estamos falando aqui de uma carteira de 3,5 bilhões de prêmios de reais em 2020 e 2020. A gente pode observar aí uma tendência de queda no percentual da sinistralidade vindo lá de 2015. E eu não sei se vocês se recordam, no final de 2016, comecinho de 2017, saiu uma reportagem, algumas reportagens, do ranking dos piores países para se transportar carga do mundo. E a gente estava lá no oitavo pior lugar, junto com países com conflito armado, como Somália e Iraque. Eu lembro que na ocasião isso chocou o nosso mercado, não só aqui, como lá fora. Eu constantemente fui questionado sobre o que estava acontecendo na nossa carteira no Brasil. E eu lembro que várias práticas foram colocadas para reverter essa situação, em conjunto de todo o mercado, né? Então, as seguradoras acabaram agravando suas taxas e franquias em determinadas regiões, as seguradoras de sinistro tiveram uma atuação muito perfeita, gerenciamento de risco com novas metodologias e novos escopos de trabalho, polícia, tanto militar, civil, a federal, com práticas de combate ao roubo de carga, e essas ações acabaram tendo uma melhora significativa no decorrer do período. Ano passado, talvez por conta da pandemia, a gente ainda não tem essa leitura exata, a gente acabou subindo um pouquinho a sinistralidade em 2020. Essa pandemia acabou que o nosso prêmio, a nossa evolução, o crescimento acabou ficando comprometido e os sinistros, por sua vez, cresceram um pouquinho. E como o nosso modal terrestre ainda é o principal modelo de distribuição do país, segundo o estudo da FGV, entre 2010 e 2017 representou até 1,4% do PIB, essas situações como falta de infraestrutura, as condições das estradas, o roubo de carga intenso, gargalos logísticos
envelhecimento da frota, eles sempre acabam impactando demais o nosso resultado no ano a ano. É como se fosse uma sanfona. A cada ano que a gente tem algum problema na infraestrutura, reflete mais ou menos o nosso negócio de transporte no Brasil. No próximo slide, eu tenho um documento preparado pela IUMI que eu gosto bastante de trazer, analisar e mostrar, porque ele faz menção a um estudo sobre como anda o período de cada mercado, né, por região ou país. Existe um conceito sobre as fases de um mercado que eles vêm passando, vêm enfrentando, que a gente pode chamar de soft ou hard market, em resumo. Basicamente quanto mais soft, mais disputa por preço, ou seja, o resultado técnico acaba ficando negativo, e quanto mais hard, ele vai no caminho oposto, os preços são melhores, o resultado técnico vem acompanhando esse prêmio. Aqui nesse slide, e eu repito, é uma análise da IUMI, né, é de fora, não é uma análise nossa interna, a gente vê o Brasil como um mercado soft, ou seja, as taxas e prêmios estão abaixo dos níveis técnicos adequados que poderiam resultar num produto sem lucro. A gente pode ter uma impressão diferente aqui, principalmente quando a gente compara com o slide anterior, que eu mostrei uma sinistralidade de 47% em 2019 e 55% em 2020, e a gente tende a entender ou perceber que quando a sinistralidade está abaixo de 60%, isso é algo positivo. Mas isso depende muito de risco a risco e os custos de uma seguradora. Por exemplo, uma sinistralidade de 55%, com 25% de comissão, 25% de despesa administrativa, que não é nenhum absurdo, ele pode trazer um resultado técnico negativo. E, de novo, isso é só um exemplo. Cada seguradora entende melhor a sua estratégia de precificação, cada uma tem os seus critérios de comissão e despesa administrativa, mas é só uma percepção que a gente tem quando vê esses números. Um outro ponto que eu chamo a atenção também para os números da SUSEP é que eles sempre são em relação ao ano de emissão. Ou seja, tudo que é emitido naquele período não necessariamente foi iniciado naquele período, né? Então a gente vê 2020, não necessariamente todo aquele prêmio foi subscrito em 2020, o sinistro correu em 2020, mas pode ter sido corrido em outros anos, mas ele foi alocado naquele período. E isso pode dar um certo conforto quando a gente vê a sinistralidade de 55%, mas a gente não sabe ao certo quanto a gente está subscrevendo dentro do mesmo período. De novo, é só uma percepção que eu gostaria de trazer para vocês. E no próximo slide, a gente vê como funciona o nosso mercado hoje, né? Como é a nossa comercialização? Nós ainda somos um mercado regulado, com condições padronizadas. E eu falo ainda porque no final dessa apresentação eu vou mostrar alguns outros pontos e iniciativas que estão mudando um pouco essa percepção do mercado, mas a grosso modo a gente tem essa situação onde todos os players que atuam no seguro de transporte, eles apresentam os mesmos termos e condições de um risco. O que vai mudar? Preço, taxa, né, a franquia, uma cláusula de GR um pouco mais adaptada a cada risco, mas, o grosso modo, as condições são iguais, as cláusulas são iguais. E a gente tem essa condição bem padronizada. E na parte do questionário do risco, quantas vezes o risco já não vai precificado para a seguradora, né? Então, o questionário vem preenchido com informações básicas, a gente sempre comenta sobre a falta de informações mais específicas dentro de um questionário, mas ele está lá com as informações básicas de comum acordo com o mercado, mas ele já tem a taxa target, ele já tem aquele prêmio para você fechar o negócio, para tanto o corretor quanto a seguradora fechar aquele negócio. E o que a seguradora vai fazer nesse sentido? Ela vai calcular dentro daquele parâmetro, daquela taxa target, daquela experiência de sinistro, quanto ela aguenta pagar no próximo período. Então eu tendo a dizer, e aí é uma percepção 100% minha, que apesar da gente fazer uma análise caso a caso do seguro de transporte, a gente acaba agindo, a gente acaba se comportando como se ele fosse massificado. Né? Então, e de novo, não é certo ou errado, é só uma percepção. A gente pede análise caso a caso, mas no final a gente vende ele como se fosse um massificado em condições padronizadas. Partindo para o próximo slide, eu sempre chamo a atenção da quantidade de leis, regulamentações, circulares que a gente tem que seguir para vender um seguro de transporte, para entrar nesse meio. Né? A gente tem que se atentar a várias regras. Por exemplo, um transportador por si só, teoricamente ele já pode contratar uma pólice de RCTRC, certo? Depende. E se ele não tiver NTT? Não é só porque ele é um transportador que automaticamente ele consegue contratar. E onde eu vejo essa regra da NTT? Está na circular? Está numa resolução? Está numa legislação? A gente tem que estar atento a todas essas regras, né? O mesmo transportador, tendo a sua pólice, se ele for efetuar uma mudança de sede, ele vai mudar lá o escritório dele, o armazém, o que seja. Ele pode colocar todas essas mercadorias que são deles na pólice de RCTRC? Onde eu vejo isso? Onde eu analiso? Onde eu tiro essa dúvida? Recentemente a gente fala bastante
da PL 75 de 2018, que está substituindo a 4860, e sobre a BR do Mar também. E apesar do título do e-mail falar sobre dinâmica atual, a BR do Mar ainda está em discussão, ainda não foi implementada. Mas eu queria trazer um pouco para falar sobre isso, porque vai mudar um pouco o nosso critério também, a nossa percepção sobre cabotagem. Mas ela nada mais é que um projeto de lei que visa e incentiva a navegação entre portos nacionais com uma série de objetivos, ou seja, a nossa famosa cabotagem, e ela permite, por exemplo, o uso de navios estrangeiros, o afretamento. Está se discutindo agora sobre se também esse afretamento pode vir com a tripulação ou não. Para aumentar a oferta da cabotagem no nosso país, reduzir os custos, aumentar as rotas atuais e incrementar também a frota marítima em mais ou menos 3 anos. Mas, como eu disse, tudo está em discussão, bastante discussão, mas é um tema aí que vem forte. No próximo slide, né, a gente tem a PL 75/2018, que por sua vez ela é focada no transporte rodoviário de carga, né, a gente fala que é o marco regulatório do transporte. E segundo os seus apoiadores e pessoas que estão estudando, ela visa unificar e compilar toda aquela legislação que eu comentei há 2 slides atrás, como a BR do Mar, por exemplo, né? Então, só que aqui, como a gente vai específico para o transportador, ela aborda esses tópicos, né? Então, por exemplo, o frete. O frete agora precisa ser registrado em contrato, ele pode ter multa em caso de atraso, a partir dos 30 dias, o empregador pode ter que pagar uma multa. Os pedágios, essa é uma reivindicação dos caminhoneiros há bastante tempo, que não seja feita cobrança quando o eixo está suspenso. A propriedade dos caminhões, tanto a pessoa jurídica quanto o caminhoneiro autônomo, ele vai precisar ter pelo menos um veículo registrado em seu nome. Temos o contrato eletrônico, o DTE, permitindo maior fiscalização, o ataque direto contra o roubo de carga, então maior punição para o roubo, se eu não me engano está dobrando a pena nessa nova PL, e atacando não só a parte do roubo, mas a receptação, a distribuição, a venda, né? Dentro do nosso mundo do seguro, entraria-se o seguro de RCFDC, o seguro contra roubo, como obrigatório pelo transportador, que hoje não é, hoje é o RCTRC que cobre acidentes, né? Mas isso somente quando não existir em contrato entre o distribuidor e o transportador. Uma elaboração de um PGR, que hoje fica, de novo, como se fosse um caso a caso, né? Então teria também essa elaboração do plano de gerenciamento de risco. Algumas infrações poderiam ser fiscalizadas pela NTT. O sistema de pontuação na habilitação, né, mudaria de 20 para 40 pontos, ou 2 infrações gravíssimas. E um ponto que, para mim, é novo, eu não lembro de ter visto algo parecido, em relação à renovação da frota, que caminha, assim, em passos lentos, mas, na minha opinião, é a primeira vez que a gente aborda também a parte da eficiência ecológica, né? Tem uma preocupação muito grande em relação à emissão de poluentes dos caminhões, de toda a nossa indústria, né? No próximo slide, a gente vem um pouco para dentro do nosso mundo do seguro, né? Então, deixando de falar um pouco de PL, tratando mais das resoluções e circulares, eu chamo a atenção para 3, né? Então, a resolução 382, a resolução CNSP 382, que foca no relacionamento das seguradoras e corretoras com o cliente, retorna a figura do cliente oculto, fala um pouco sobre a informação da remuneração do corretor ao cliente, o corretor lança algumas dúvidas, né? Será que o corretor poderia ser responsabilizado ou punido caso não leia ou não consiga esclarecer uma proposta de seguro do cliente? Eu trago isso porque, às vezes, as nossas condições, elas são bem complexas. Eu lembro, quando eu comecei no mercado, eu não entendia um contrato de seguro. Eu precisava ler, reler, tirar dúvida. Às vezes a gente tem um clausulado que não é para leigo entender, né? Então, tem que se estudar bastante em relação ao que a gente está colocando. E, pegando nesse gancho, a gente fala da circular 621 e a resolução CNSP, na minha opinião, a gente poderia aqui analisar elas em conjunto, porque elas têm pontos em comuns. A 621, trata um pouco mais sobre o seguro de danos e os massificados, e a outra foca um pouco mais no conceito de grandes riscos. Mas ambas as circulares e resoluções, elas abordam que as seguradoras vão ter mais liberdade para estruturar novos termos e condições. Lembra que eu comentei lá no comecinho que os nossos produtos são padronizados e a gente diferencia somente pelo preço, somente pela franquia? Será que isso vai começar a mudar agora? Será que a gente vai ter novas cláusulas? A gente fala muito sobre combo de cobertura. O que é isso, né? Como que vai ser um combo de cobertura? E ainda mais, quem vai dar esse primeiro passo no mercado, né? Aquela condição que o cliente precisa, mas talvez por falta de especialização, a seguradora ainda não oferte, o corretor também não oferte. Eu posso dar um exemplo aqui particular meu, sobre o STP, o Stock Throughput.
Basicamente, ele é uma cobertura que deveria cobrar toda a cadeia logística, mas a gente fez um puxadinho aqui, não só no Brasil, que ele cobre estoque, né, armazenagem, mas o transporte de carga. Uma demanda até certo ponto antiga, hora tem oferta, hora não tem, hora tem demanda, hora não tem. Eu, particularmente, eu gostaria muito de estruturar esse produto. E por que eu falo estruturar? Porque não é simplesmente colocar essa cobertura, agora que a SUSEP liberou, eu coloco essa cobertura no meu clausulado. Eu preciso me especializar. Eu sou um subscritor de transporte, eu não sou especializado em property ou engenharia. Como é que eu analiso um risco de armazenagem? Se a gente pegar as apólices de property, né, com risco de armazenagem, nós temos franquias diferenciadas, sublimites, coisas que a gente não tem no transporte. Então, às vezes, a gente pensa em colocar uma solução dentro do seguro de transporte, porque hoje poderia, né? A gente teria essa possibilidade de um combo, no impulso fechar um negócio, porque são prêmios novos, são prêmios bons, mas talvez, será que a gente não está aumentando a exposição de uma seguradora, de uma resseguradora ou do nosso próprio mercado? Coisa de 5 anos atrás, o Chile passou por um problema muito sério em relação à STP. Tinha-se uma prática comum, né? Veio como novidade, muitas apólices eram emitidas com STP, os sinistros começaram a aparecer e as apólices não estavam preparadas para suportar esses sinistros, né? Eu não gostaria de ver isso aqui também no nosso mercado, mas é uma realidade, uma hora vai chegar esse tipo de cobertura aqui, né? Dentro da CNSP 407, a gente tem uma definição maior sobre o que é grandes riscos, né? Então, o próximo slide eu comento um pouquinho, puxei basicamente da resolução, e ela fala sobre quais são os riscos, né, os produtos que são, por natureza, considerados grandes riscos, mas ele define outros parâmetros aí para também ser considerado um grande risco. Se a gente olhar a LMG, talvez não represente nada para a gente. Quantas apólices de transporte tem um limite desse porte, né? É pouco. O ativo total superior, a gente nem pede isso superior a 27 milhões, a gente nem pede isso no questionário. Mas se a gente for olhar pelo faturamento bruto anual, 57 milhões, e aplicar uma taxa média de mercado, de novo, não é nenhum absurdo falar de um 0,02%, é um cliente que paga aí seus 11 mil reais de prêmio por ano. A gente tem muito cliente que cairia dentro desse perfil, né? E aí, de novo, a gente tem aí os exemplos no próximo slide, né, que a seguradora e o corretor teria mais liberdade para poder vender um seguro com outros tipos de cobertura, sem a necessidade de protocolar tudo, de fazer coberturas secundárias. É um campo amplo para a gente trabalhar. No slide 11, o próximo slide, aqui eu faço uma chamada de novo, né? A gente está falando do panorama de mercado, falei um pouquinho sobre legislação, as novas resoluções, leis que estão entrando, mas o que a gente vê de futuro em relação ao nosso mercado, né? O que a gente vai enfrentar daqui para frente, se é que a gente já não está enfrentando. E eu não vou falar sofrendo, é enfrentando, porque está todo mundo na mesma situação. Recentemente, a ANAC soltou uma regulamentação para o drone, a RBAC número 09, que proíbe lá, ela regulamenta todo o processo, né? Mas dentro do escopo ela proíbe o transporte de pessoas, animais, artigos perigosos. Só que eu entendo que abre um precedente bem grande para o transporte de carga, né? Apesar de não estar explícito naquela regulamentação. E, coincidência ou não, ontem, se eu não me engano, saiu uma reportagem, ontem, dia 5 de maio, saiu uma reportagem da Ambev, que ela acabou de fazer o primeiro teste com sucesso de uma entrega de bebidas ali em Jaguariúna, no interior de São Paulo. Um drone que suporta até 2 quilos, ele tem uma autonomia de 2,5 km, ele levou bebida da fábrica da Ambev até um condomínio em 2 minutos. Essa mesma reportagem, ela fala que a Ambev já está testando um drone com o dobro de capacidade, tanto de capacidade de carga quanto de autonomia. Então seria um drone de 4 quilos com uma autonomia de 5 quilômetros. Parece algo distante, mas esse pulo do 2 quilos para o 4, para o 8, para o 16 e assim por diante, isso é muito rápido. Eu não duvido que até o final do ano a gente não esteja vendo os primeiros transportes de carga efetivamente ocorrendo por drone de verdade, né? Os navios autônomos, por exemplo, né, em 2019 e no começo de 2020, eu vi uma embarcação chamada Max Limer, se eu estiver pronunciando correto, totalmente autônoma. Ela já atua ali no Reino Unido, na região do Reino Unido, dizem que já é possível ver ela trabalhando como um SV ali, mas ela tinha eles tinham a pretensão de cruzar o Atlântico, agora em 2020. Essa embarcação usa só 5% do combustível, se comparar ele com uma embarcação comum, e ela é totalmente autônoma.
Só que, por conta da pandemia, o projeto acabou sendo pausado. Eu não vi nada em relação se já estão retomando esse projeto ou não, mas eu acredito até o final do ano, começo do ano que vem, a gente tenha mais notícias sobre essas embarcações, sobre essa embarcação, a Max Limer, ou até outra, né? A gente sempre vem falando sobre a evolução dos navios autônomos, né? Os veículos autônomos, do mesmo sentido, saiu uma notícia recente da Mercedes-Benz, uma parceria com uma outra empresa, totalmente autônomo também, utilizado na colheita de cana. E como teve sucesso, como aconteceu no caso da Ambev, eles já estão testando uma nova versão que, além de trabalhar na colheita da cana, ele é mais eficiente em preservar os brotos para uma próxima colheita. E nisso tudo nós temos os riscos cibernéticos, né? A gente viu aí explodir em 2020, continua assim em 2021, os casos de ataque cibernético no país. Eu já vi reportagens falando que a gente é o segundo país em ataque cibernético, já vi reportagem falando terceiro, quarto, quinto, mas a partir do momento que a gente atinge o segundo, isso é um momento muito preocupante para a gente. Não sei se todos viram o noticiário no ano passado, mas recentemente a Avon e a Honda eles tiveram toda a sua operação interrompida por conta de um ataque cibernético. Eu imagino não só o prejuízo que isso possa ter causado, mas o susto de saber que, não só da Avon e Honda, mas de concorrentes e parceiros, de que a produção está exposta. A gente está enfrentando uma nova onda aí, que a gente talvez não estivesse preparado, né? Seguindo no próximo slide, dentro dessa sequência de novidades, né, drones, veículos autônomos, ataques cibernéticos, eu queria trazer 4 visões ou conceitos que, na minha opinião, eles se complementam, né, não pode ser tratado sozinho. Tá tudo conectado. Então eu queria falar um pouquinho sobre a logística 4.0, o blockchain, a internet das coisas e a Big Data. E como nós estamos sendo afetados ou fazendo parte de tudo isso. Mas para eu começar, o que é internet das coisas? É um conceito de gadgets, equipamentos, celular, computador ou até outros dispositivos conectados à internet e interligados entre eles, também fazendo uso da computação em nuvem. Todas essas evoluções que eu comentei no slide anterior, elas estão conectadas. Não só para o lançamento de um novo drone, mas como é que ele traça essa rota para fazer em 2 minutos um percurso? Como é que o Max Limer vai fazer essa travessia do Atlântico se ele não estiver conectado à internet e talvez sabendo quais as condições do tempo em relação à travessia que ele está fazendo? Está tudo conectado, tudo com informação em tempo real. No próximo slide eu trago alguns exemplos. Como, por exemplo, a gente já vê hoje em dia container, veículo, pallet inteligente, pallet conectado à internet. Eu não tinha visto, até começar a preparar essa apresentação, eu não tinha visto pallet inteligente conectado à internet. Sensores que podem alertar o fornecedor sobre a necessidade de um abastecimento, a própria computação em nuvem que vem ganhando cada vez mais espaço. Um cliente, um fornecedor, um produtor poderia prever comportamentos e antecipar a ocorrência de problemas, até sinistros, por que não? A inteligência artificial tomando decisões no lugar de pessoas, isso tudo reduzindo custos, ganhando eficiência e velocidade, criando ecossistemas. Cada vez mais a gente ouve falar de um novo ecossistema onde a gente está inserido, onde estamos sendo inseridos, né? Esses são alguns exemplos que eu trago dentro do universo da internet das coisas, né? No próximo slide, quando a gente fala de de logística 4.0, ou a quarta revolução industrial, ela também está ligada à internet das coisas. Ela visa eficiência, velocidade, reduzir os custos e implementando uma série de avanços tecnológicos, né? Imagina nesse momento o boom tecnológico que a gente está sofrendo, não participando por conta da pandemia, onde tudo acabou virando digital, né? As áreas de venda tendo que se adaptar a novos tipos de atendimento, área de marketing, como eles encaram a pandemia. E aí que a gente está falando da parte de venda, mas se mudou o perfil de como se vende, se mudou o perfil de como se oferece, e dentro da empresa, como acontece na logística, todo mundo dos departamentos precisam se adaptar. E aqui a gente está falando que não é uma adequação, por conta da pandemia, não é uma adequação para você ser o primeiro do mercado, é uma adequação para sobreviver. A gente está vivendo uma situação que mudou a forma como se vende tudo dentro do nosso universo, né? A gente já está vendo máquina com inteligência artificial, como eu comentei antes, tomando decisões, os tais dos machine learnings, aprendendo cada vez mais tudo que a gente faz. E isso poderia até estabelecer um novo comportamento, analisar um comportamento de um cliente, de uma indústria, de um nicho específico.
Já imaginaram o ganho operacional e de custos produzindo um protótipo, um produtor, uma fábrica produzindo um protótipo em realidade aumentada, antes de construir ele efetivamente? Pode-se analisar possíveis defeitos, pode analisar uma aceitação contra o consumidor final, né, em relação ao consumidor final. E realmente os ganhos da logística 4.0 já estão aí, né? No próximo slide, eu queria começar a falar sobre blockchain, mas eu trouxe um vídeo bem rápido, exatamente 1 minutinho, que antes de seguir com o slide, eu queria trazer para vocês. Blockchain, nossa, eu já li isso, André. Isso é complicado, né? Não, explica 1 minutinho. Update your data. Blockchain a gente pode resumir como uma espécie de livro contábil, sabe? A sua avó usava para colocar os gastos. E você vai anotando tudo, registrando o dia, a data, o valor e o que é. Mas no caso do blockchain, ele registra vários tipos de transações e tem uns registros como se fossem várias cópias desse livro pelo planeta Terra. E o blockchain surgiu em 2008. No caso das moedas criptografadas, como o Bitcoin, esse livro registra o envio e recebimento de valores. Fica tudo registrado. Acrescenta em uma, acrescenta em todas. Só que não consegue tirar. Até porque se você vai tentar apagar em um, você vai ter que apagar em todos. Para achar todos. Esse sistema é formado por uma cadeia de blocos. Aí você faz a transação, faz outra transação, vai para dentro desse bloco. Eles são trancados por uma forte criptografia. Parece ser confuso? Não é não. Isso faz o que, André? Possibilita transações muito mais seguras e sem intermediários. E sem alguém ganhando nas suas costas. É a descentralização dos dados. É o mundo da prestação de contas. É o mundo transparente. Legal, para quem tiver curiosidade, depois de seguir esse perfil, recentemente ele lançou também, o André lançou também um sobre cabotagem em 1 minuto, explicando sobre cabotagem. Por que eu trouxe esse vídeo? Porque eu, lá em 2017, 2018, quando eu comecei a ouvir falar em blockchain, e eu acho que a primeira pessoa que eu ouvi falar foi o Chaya, que está aqui comigo, sobre blockchain, eu não fazia ideia do que era isso, eu não entendi o conceito, eu não entendi o que o blockchain tinha a ver com o nosso mercado, né? E eu sempre tive muita dificuldade de achar vídeos ou palestras que não fossem tão técnicas para eu entender esse conceito. E eu achei esse vídeo, eu quis trazer para vocês para dar uma iniciativa, né? Mas nada mais ele começou aí com a parte do Bitcoin, né, a moeda eletrônica, a moeda digital, só que a nossa indústria viu um potencial enorme para facilitar qualquer transação digital. Então, ele é um banco de dados descentralizado, milhares de empresas e pessoas podem escrever e verificar suas transações, como disse o vídeo. E eu recentemente vi um especialista falando que a gente poderia acompanhar a produção, por exemplo, de um ketchup. Então imagina, desde aquele produtor que está comprando a semente, ou produzindo sua própria semente, plantando aquele tomate, vendendo tomate, processando o tomate, engarrafando aquele ketchup e vendendo para o consumidor final, a gente poderia acompanhar todo esse processo via blockchain. E aí quando eu vi isso, assim, esse não é o conceito da STP, que a gente estava falando alguns slides atrás, de acompanhar toda a produção logística? Será que daria para a gente utilizar o blockchain para fazer um seguro de STP, ou pelo menos para entender melhor esse seguro de STP? Eu não tenho essa resposta, isso me veio realmente recentemente, quando eu comecei a pensar e estudar um pouco mais sobre STP e blockchain, mas eu achei super interessante trazer isso aqui para a gente pensar a respeito, né? Por fim, aqui a gente falou sobre Internet das Coisas, a indústria 4.0, o blockchain, veículos autônomos e para onde tudo isso vai. No campo do Big Data, a gente tem um volume de dados enorme que pode ser estruturado ou não estruturado, gerado na internet. Então imagina, toda aquela conexão do drone, do veículo autônomo, do caminhão, dos ataques cibernéticos, das nossas produções, tudo que a gente está fazendo, a gente está gerando dado na internet. E não é de qualquer modo que a gente busca isso e começa a jogar numa planilha de Excel e entende o que está acontecendo. A gente precisa criar métodos. A gente aí, eu não falo nem de subscritor, corretor ou segurador, eu estou falando os data scientists, né? Especialistas de dados precisam criar métodos e até sistemas específicos para poder analisar essa quantidade de dados em alta velocidade. Parece algo distante para o nosso mercado, mas se já tiverem interesse em um produto, acho que todo mundo teve esse exemplo, buscar um produto, seja no Mercado Livre, no Buscapé, no Google, e de repente todo dia esse produto aparecer para você no Facebook, no Instagram, no Twitter, ele parece óbvio, porque você fala, poxa, eu pesquisei esse produto, então é óbvio que isso vai ser ofertado para mim. Só que as empresas elas podem analisar e mapear esse consumo, o seu histórico de consumo, para estabelecer outros perfis e indicar outros produtos. A Amazon, por exemplo, pode indicar produtos com base no seu perfil. Eu trago o meu exemplo de novo. Eu gosto muito de fazer trilha, eu gosto de acampar, eu gosto de fazer escalada. Outro dia eu estava procurando, acho que era guarda-chuva, não lembro.
E aí veio uma recomendação embaixo sobre uma bota de trilha que era impermeável. Eu falei assim, poxa, eu preciso de uma bota de trilha impermeável, eu vou fazer uma trilha ali que vai ter água. E eu precisava dela, então eu entrei para gastar, sei lá, 40, não sei quanto custa o guarda-chuva, 40, 50 reais num guarda-chuva mais especial, e saí gastando como uma bota, além do guarda-chuva, uma bota impermeável, por conta desse perfil que a Amazon traçou, de eu pesquisar em outras ocasiões, né, sobre quando eu estava fazendo trilha. Netflix e Spotify já estão recomendando mídias específicas, que pode ser ou não do seu perfil, do seu gosto, mas eles já estão fazendo isso. E a gente pode fazer um teste do autocompletar no campo de pesquisa do Google. Ele traz as questões mais buscadas dentro de um nicho, pode ser da sua região, pode ser do seu próprio meio, mas ele sempre vai indicar alguma coisa ali quando você começa a digitar. Isso tudo é Big Data, isso tudo é análise de perfil de consumo, né? E tá bom, beleza, a gente está falando de Google, de Spotify, de Netflix e a logística, né, e o seguro de transporte. Isso já está acontecendo com a gente, né? A gente já tem acompanhamento de carga em tempo real, a gente já tem a localização dos modelos de transporte. Então você imagina que o navio já está conectado com a empresa de transporte ferroviário, que já está conectado com a empresa de transporte rodoviário, que por sua vez já está conectado com o distribuidor e que já sabe falar para você qual é o cálculo ou qual é o prazo estimado para você receber aquele produto. E lá atrás, quando eu falei da internet das coisas, essa análise desse padrão e de toda essa conexão pode resultar ainda em um pedido de compra automático de um fornecedor, por exemplo. Gente, eu passei por todo esse overview da nossa área de atuação. A gente começou lá na padronização dos produtos, mercado regulado, parece uma coisa do passado, não é? Viemos aqui para a modernização na questão regulatória, que também está ajudando essa parte, e a gente termina vendo como a tecnologia já está ajudando os novos controles logísticos, né, o nosso dia a dia. E se eu posso fazer um resumo do resumo, eu tendo a ver que todas essas mudanças elas vão reduzir ainda mais a nossa burocracia e todo aquele entrave que a gente sente hoje, né? Por que a gente não pega o exemplo da Spotify, do Google, da Netflix, do Facebook, para mapear o perfil do nosso cliente? Por que a gente não faz isso num nicho específico? O agro, por exemplo. Por que a gente não analisa? E aí não é fácil, de novo, a gente envolve Big Data, a gente envolve sistemas, né? Mas a gente não poderia desenvolver um produto de transporte exclusivo para o mercado de agro com base em toda a análise de dados que a gente fez, que poderia ser mais competitivo, ou poderia ter cláusulas diferentes de um cara que trabalha com outro nicho de mercado? A gente ainda não deu esse passo, mas eu vejo isso como uma possibilidade enorme. É um campo verde, um potencial muito grande de aumentar aqueles 3 bi e meio que eu mostrei no primeiro slide. A gente pode trabalhar no 3 bi e meio, mas eu vejo muito mais potencial que isso. E eu gosto de fazer parte disso, eu não quero ser engolido pela tecnologia. Então, quando o Shaya me trouxe o conceito de Big Data 3 anos atrás, eu assustei, eu falei, eu quero saber o que é isso, eu quero saber se eu posso usar isso em meu favor. E é isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Não queria trazer conceitos truncados e sim tentar desmistificar um pouquinho e conectar eles com o que a gente tem dentro do nosso mercado. Era isso que eu tinha para hoje. Obrigado, muito obrigado pela audiência, pela participação. Eu queria agora chamar os nossos debatedores, começar com a nossa embaixatriz Fernanda, que vai comentar um pouquinho sobre a nossa apresentação. Obrigado de novo. Parabéns, Aruan, pela excelente explanação na apresentação. É a nossa realidade, né? Antecipando aí talvez algo que a gente tinha ideia que acontecesse aí nos próximos 5, 10 anos, a pandemia, a situação de mercado, de momento, ela antecipou isso tudo para um ano, né? Então tem bastante coisa, né? No mercado em geral, isso acho que é em todos os segmentos, né? A gente falando de uma área, por exemplo, de seguros, ele vai desde o corretor até o segurador. Hoje ele tem todos os profissionais que estão envolvidos na área, ele tem que estar muito bem atualizado, senão o sistema vai engolir, é o que você comentou, né? E a gente precisa estar bem preparado para isso, né? Então, o que não falta é informação, é resoluções novas, né? E isso exige uma capacitação cada vez maior de quem está na linha de frente, principalmente de um corretor de seguros, né? Uma das coisas que você pontuou ali, por exemplo, no momento que nós vivemos hoje, né?
num momento que é padronizado, né? Mas mesmo a gente vivendo no momento de mercado na área de seguro de transportes, falando especificamente padronizado, a gente ainda tem muita dificuldade nas informações. O subscritor, ele não está na ponta, então ele não tem como saber todos os detalhes da operação. Então, desde uma coleta de informação, então isso, assim, o que a gente acaba vendo cada vez mais? A gente precisa ter especialistas nas áreas, né? A gente até escuta muito, quem faz tudo não faz nada. Né? Então, você precisa ter dentro da tua empresa, seja o corretor, a seguradora, cada vez buscando mais também profissionais qualificados, né, para estar na linha de frente, mas quem traz essa informação para a seguradora também precisa estar preparado. Né? Precisa estar bem preparado para poder dar um bom atendimento para o seu cliente. E a gente já vê essa deficiência hoje, a gente está falando aí de marco regulatório, por exemplo, que ainda nem aconteceu, né? Mas se a gente voltar falando no seguro de transporte, tanto para o transportador como o embarcador, dono da mercadoria, nós vivemos numa lei lá de 1966, 67, com algumas emendas, onde fala, inclusive, da obrigatoriedade do seguro para o próprio dono da mercadoria, não só para o transportador rodoviário da carga, né? Então, tudo aquilo que for de caso fortuito, força maior, não é responsabilidade do transportador, e sim do dono da mercadoria. Quantos têm conhecimento disso? Quem precisa levar isso para os clientes, né? O cliente muitas vezes está preocupado com o negócio dele, isso está inserido no negócio dele. Então, são os consultores especialistas que estar cada vez mais antenados, né, e preparados. A gente fala hoje no seguro, de forma geral, não falando, desde um automóvel, você está falando de uma venda consultiva. Né? E principalmente quando você fala de riscos maiores, né? Então, quando você fala do transporte, você vai pegar um transporte interno, tem que entender qual é a dinâmica disso. Eu estou falando do seguro de transporte internacional, eu também tenho que entender a dinâmica, eu tenho que saber o que é um Incoterm, quando o cliente me liga e fala assim, olha, eu tenho uma presença de carga, preciso liberar minha mercadoria, tem avaria, o que eu faço? Né? Então, então, a gente vê essa exigência no nosso mercado e no mercado como um todo. Todo profissional ele tem que procurar agora estar cada vez mais antenado. Se isso já exigia no passado, muito mais agora que as informações estão a um clique. Né? Vendo ali, a gente falando até mesmo na questão dos drones, né? Você até comentou essa questão da Ambev, eu também estava dando uma olhada. Com a tua experiência nesse mercado, segurador, o que você está vendo assim em relação de movimento, em relação às companhias, em relação a isso? A gente tem a questão dos drones, tem a própria questão da cabotagem, a parte do transporte multimodal, enfim, a gente tem uma série de coisas, né, acontecendo tudo ao mesmo tempo. Mas especificamente em relação aí ao transporte de drones, você já viu alguma movimentação específica, alguma coisa em relação a isso? Primeiro, obrigado por toda a pontuação. Eu acho que é sempre fantástico você comentar dessa maneira. Eu não vi, óbvio que a gente se discute muito sobre o transporte de drones. A gente sempre vê muitos vídeos futuristas, sempre muita coisa lá na frente, mas eu particularmente ainda não vi nada escrito de condição cobrindo um transporte por drone ou alguém se preparando. Obviamente, eu não estou, Fernanda, não faço parte de todo o mercado, não sei o que cada seguradora está preparando internamente, né? Mas o sentimento que eu tenho, às vezes, é que a gente vai esperar o primeiro, ou o sinistro, ou, sei lá, uma startup que vai chegar com isso e talvez entrar na nossa frente, para depois a gente se mexer e criar alguma coisa. Esse é um sentimento que eu tenho, que eu já vi acontecer. Às vezes a gente ali está esperando, tentando fazer alguma coisa, vem uma startup, pula na frente, lança um produto e a gente tem que correr atrás com a parte do seguro, né? Eu queria passar agora para o nosso presidente, Alfredo Chaya. Obrigado aí pela ter tido habilidade, né? Você foi habilidoso de dar uma sobrevoada em muitos aspectos, aproveitando até a imagem do drone, né? Você acabou sendo bastante feliz em fazer essa sobrevoada do início até o final, dando essa atualização, muito bom. Queria, mais uma vez, agradecer a Fetransporte pelo convite, ao CIST, né? A possibilidade de, mais uma vez, por mais um ano, podermos contribuir com essa missão do Fetransporte, como também a nossa, né, de levar o conhecimento ao mercado, de qualificar profissionais para essa missão que passa por um momento de total transformação do mercado.
Vou começar aqui algumas contribuições, eu vou até tomar a liberdade de começar pelo final, aí, pelo ponto da Fernanda. Eu acredito que os modelos de transporte por drone, né, as operações de transporte por drone, ainda estão um pouco nesse modelo de protótipo, de teste de conceito, de prova de conceito. Temos aqui no Brasil algumas iniciativas, você mencionou, o caso das bebidas, temos também o caso de DHL nos Estados Unidos, tem o caso de Amazon, que também fez seus testes nesse sentido. O que eu imagino, com essas provas de conceitos validadas, com as autorizações dos órgãos regulatórios concebidas, eu acho que esses grandes players vão chamar o mercado segurador e os corretores a oferecer uma solução. Eu acho que vai vir também aí. Eu acho que é meio nesse encaminhamento, que talvez surjam as primeiras soluções, né, de proteção de risco e seguros para essas operações. Agora, é fato que isso inexoravelmente vai chegar mais cedo ou mais tarde. Há soluções também que estão atreladas ao comércio eletrônico, em que um veículo terrestre, uma pequena van, vai até um ponto do bairro e decolam 3, 4, 5 drones para fazer as entregas, aí sim, da última milha, usando este veículo terrestre como base de apoio e por aí vai, exatamente para poder otimizar a frota de drones e a capacidade de carga, as parcelas, os parcels, os volumes pequenos ficariam na van, aí faz essa rotação de entrega, enfim. Mas acho que você também nos trouxe uma provocação importante quando você fala da transformação de infraestrutura, né, logística do país, seja pelo marco regulatório, seja pelas novas concessões. Estamos experimentando, sim, e felizmente, e feliz como cidadão de ver essa modernização da infraestrutura logística, seja do ponto de vista de cabotagem, que já vem se desenvolvendo há alguns anos, né? Registre-se, cabotagem já vem forte no nosso país há alguns anos. Eu acho que esse programa de BR do Mar certamente vai dar mais um incentivo, mais um empurrão para esse mercado, ofertando mais frete, e aí vai ficar o grande desafio entre a demanda e a oferta, a demanda por frete, né, a demanda do transporte de carga e a oferta da frota e da regularidade, uma maior frequência, maior oferta de frete na costa. Eu acho que isso vai acabar saindo do dilema, né, o que vem primeiro, né? Se vem a demanda de carga, se vem a oferta de frete, mas eu acho que isso vai acabar estimulando, esse dilema vai ser rompido e a expansão da cabotagem continuará. Isso tem em mente. Um outro aspecto muito importante entre nós são as novas concessões, os novos investimentos, os grandes eixos ferroviários, tanto em longa distância, quanto também aqueles de interligação com os portos. Comento isso porque nós temos uma história ferroviária que está eminentemente relacionada a transporte de minérios e de combustíveis. Nós vamos ver cada vez mais as operações de agro, né, de grãos, expansão ainda maior destas pelo ferroviário, e felizmente nós também vamos ver a expansão do transporte de carga como containerizada, né, pelo ferroviário. Nós já temos aí primeiros exercícios, primeiras expansões de vagão ferroviário para containers em 2 de alto, né, o double stack. Então, essas manobras, essas operações de transporte de carga em container, em vagão ferroviário, e as questões do corredor de fluvial do Centro-Oeste para o porto do Arco Norte. Eu quis destacar e contribuir nesse aspecto, Aruan, para lembrar ao nosso público, ao público da FETransporte, aos participantes da conferência, de que nós estamos falando de uma qualificação ainda maior, progressivamente maior, para aproveitar as tecnologias que você nos alertou, né, como fazer Big Data, como fazer Internet das Coisas a serviço do diagnóstico da operação, de um mapeamento de risco, de um encaminhamento da real necessidade do cliente,
e também como pensar cada vez mais no seguro de transporte de carga como uma operação multimodal, cada vez mais multimodal, né? Então, ter esse cuidado, essa atenção. E aí vem, a Fernanda nos alertou, e o comércio eletrônico? Sim, há fortes referências de que a crise pandêmica acelerou, catalisou processos que vinham acontecendo, ele não criou do zero o comércio eletrônico. O Brasil já vinha crescendo a 2 dígitos por ano, mesmo num PIB a décimos. Então, mostra que a pujança desse mercado, o que nos traz de volta, né, a necessidade de achar soluções para o comércio eletrônico, os riscos desta operação. Lembrar aqui que o IoT, que vem sendo cada vez mais utilizado na internet das coisas dentro de operações, dentro de, vamos dizer assim, da porta para dentro, né? Dentro de um galpão logístico, dentro de uma unidade fabril, ele também vai alcançar um veículo. Nós já temos uma plataforma instalada de telecomunicações, uma boa parte da frota brasileira está equipada com rastreadores, e isto tem o canal de comunicação já estabelecido, né? Tem o modem aí, tem a subida de um canal, né, de transmissão de dados. Então, trazer o IoT para dentro dos veículos pode acabar sendo o próximo passo, mas isso também nos traz o alerta em relação à chamada superfície de ataque, né? Quando a gente fala de risco cibernético, e o dispositivo IoT, cada unidade dessa, em sua essência, é um nanocomputador. Então, ela tem ali fragilidades, ela tem vulnerabilidades pelo tamanho, pelo custo, pela tecnologia que precisa ser possível ali dentro, naquele dispositivo. Tem uma superfície de ataque que vai abrir, ampliar as ameaças cibernéticas. Então, não dá mais para falar só de corretor, o profissional, o risk manager que atua no setor, não pode só falar de cargo no estrito senso, mas tem que olhar o cargo, a operação logística e todos os seus riscos associados. E aí cabem o alerta, tanto para o cyber, estamos destacando aqui, mas queria convidar também os profissionais do setor a lembrarem que aqui também está, no operação de cargo, também está aquele relativo à ameaça ambiental, né? Um acidente rodoviário com potencial dano ambiental. Então, está aí também um importante cuidado nesse setor de seguro e cargo, né? Na logística de carga. E aí você mencionou, Aruan, e eu acompanho fortemente aí teu alerta, né? Contribuo aí também, de que estas operações de logística são chamadas progressivamente a incorporar mais os aspectos de sustentabilidade. E aí não é apenas aquilo que é, no estrito senso, o acidente e o dano ambiental, claro, isso aí está diretamente relacionado, mas a sustentabilidade numa dimensão mais ampla, e aí está também um importante caminho para os profissionais que atuam nesse setor. Acho que do marco regulatório, essa mudança, né, que você menciona, a possibilidade de desenhos mais particulares para cada operação, eu acho que isso aumenta, estabelece, coloca o profissional que atua no setor, seja do próprio operador logístico, seja embarcador, transportador, operador, seja o corretor como um consultor nesse processo, seja na ponta final o segurador e seus sistemas, né? A parte de regulação de sinistro, a parte de jurídico consultivo, porque você vai ter contratos muito particulares para cada operação, enfim, vai exigir desse público uma atuação como risk manager, vai ter que ter a cabeça de risk manager, vai ter que ter aquele cuidado de mapeamento das exposições, definir quais são as necessidades, né, a proteção de seguro para o cargo que endereça, atende aquele cliente, aquela operação, e, finalmente, ir buscar as contratações correspondentes. Então, eu acho que vai transformar, sim, vai dar um impulso ainda maior na qualificação, né, no nível de exigência profissional desses profissionais que atuam no setor, particularmente aí o consultor, o corretor de seguro de cargo, que vai se ver na circunstância de ter que levar o cliente efetivamente àquele papel como risk manager
Isso vai dar, sim, uma importante modernizada no mercado. Um desafio, claro que sim, uma transição como essa nem se dá de um mês para outro e tampouco é feita sem esforço, sem dor, sem estresse. Então, é natural os debates nesse momento de transição, mas, como você falou, às vezes é impossível impedir a transformação, né? A mudança é tão forte que é difícil se impedir o progresso dela. É ter a habilidade de surfar, e surfar da melhor forma, se encaixar nela e surfar como ela acontece. Enfim, parabéns mais uma vez, você foi muito hábil aí, feliz de ver teu cuidado, né? A profundidade com que você trouxe a discussão. Convidar a FETransporte, convidar a todos os participantes do evento a virem participar do CIST, né? Clube Internacional de Seguro Transporte. Somos uma entidade sem fins lucrativos, essencialmente multilateral. Ela, sim, agrega para o debate, para discussões das teses, dos modelos, dos conceitos, das aplicações práticas, da problemática relativas ao risco e seguros de carga. Ela é essencialmente multilateral no sentido de ter na mesa o embarcador, o transportador, o operador logístico, o corretor, os agentes que compõem esse setor, mais para o lado securitário, enfim, de vir participar, juntem-se nos debates, cist.org.br, também estamos aí nas mídias sociais, então, CIST, né, Clube Internacional de Seguro Transporte, cist.org.br, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, será um prazer recebê-los também nos nossos bate-papos. Mais uma vez, obrigado FETransporte pela chance de contribuir com vocês, mais uma vez nessa missão importante que vocês desenvolvem para ajudar a aperfeiçoar o mercado. Muito obrigado, sucesso ao evento. Obrigado, Chay, é sempre muito pontual e eu sempre aprendo muito, eu gosto de ouvir muito quando você começa a falar, porque eu aprendo demais, mesmo nos comentários a respeito da apresentação que eu fiz, eu acabo aprendendo ainda mais. Eu queria passar a palavra para o Paulo Alves, nosso vice-presidente do CIST também, para ajudar e complementar aqui o nosso quadro. Obrigado, Aruan. Inicialmente eu quero dar bom dia a todo mundo, pedir licença aqui para saudar os amigos aqui do nosso painel, assim como o público presente que está nos assistindo. A leitura que eu faço aqui, acho que todos os colegas já cobriram todos os pontos que foram abordados no que diz respeito à parte de transportes e, consequentemente, de seguros. Queria fazer algumas considerações para contribuir com a nossa fala aqui, né? Essa revolução tecnológica, Aruan, que você trouxe para a nossa reflexão, né? Nos remete aí a dizer que nós estamos num mundo totalmente em transformação, né? E esse mundo em transformação significa que o transporte de cargas está mudando, haja visto, né, a tecnologia que nos ajuda a remeter à mudança do comportamento do risco, né, e também a própria situação da pandemia, que também nos trouxe um claro entendimento da resiliência que existe na nossa matriz logística em se adequar à última milha, como o Chaya muito bem colocou, né. Eu acho que isso nos remete aí a entender um pouco quando a gente traz todo esse estoque de informações para o nosso mundo do seguro, né, e aí a gente começa eu queria trazer aqui algumas reflexões para alimentar essa conversa aqui. Eu acho que, primeiro, né, o projeto-lei, né, do transportador traz algumas referências importantes sobre responsabilidades, mas também traz umas referências importantes sobre a questão do seguro, como você colocou, né, não quero aqui discutir os termos do projeto-lei, mas sim mostrar a evidência de que a importância que traz para o setor de transporte de carga, porque ele vai, né, acabar revogando a Lei 11.442, que disciplina o transporte de carga por rodovia, assim como a Lei 13.103, que é a Lei da Jornada de Trabalho do Motorista. São dois grandes elementos essenciais para os nossos profissionais do transporte de carga no Brasil, né? Do outro lado, nós percebemos ali uma SUSEP bastante ativa, em continuação à Lei da Liberdade Econômica, trazendo para a discussão aberta ao mercado as possibilidades do setor de seguros, não só de transporte, mas de todos os ramos, em modernizar os seus produtos, né? E aí, como foi bem pontuado na sua fala, com relação ao projeto, a circular 407, a CNSP 407, como a 621, que trata sobre a possibilidade
das seguradoras desenvolver os seus próprios clausulados, trazer para a discussão a sua experiência e entender o comportamento do risco e buscar soluções para dar garantias ao cliente com relação ao seguro de transportes, né? Então, nós estamos diante de um cenário onde os seguros padronizados, ele tende, e isso já é uma fala concretizada, né, ele tende a acabar. Então, a Circular 354, que trata do seguro do embarcador nacional e internacional, é um seguro padronizado, esse seguro ele vai ser revogado, assim como o seguro da 422, que é do RCFDC, e da 219 tem uma particularidade, que é seguro obrigatório, né? Então, a SUSEP está bastante ativa no que diz respeito a dar essa liberdade para as seguradoras desenvolver os seus produtos, mas ela vai e acabar com os seguros padronizados, que eu acho que é ótimo para a gente acompanhar o desenvolvimento da indústria de seguros para dar aderência aos novos riscos que foram comentados pelos colegas aqui, cibernéticos, ambiental, entender um pouco mais como a gente trata a questão do stock to put, afinal de contas, o investimento na infraestrutura vai ser muito grande, a gente está bastante animado com isso, né? E aí, em cima disso, o único ponto que eu trago para a conversa é que, ainda que os padronizados acabam, os seguros obrigatórios seguem as normas. Então, o Código Civil é muito claro com relação à obrigatoriedade de seguro, isso ainda é um tema que pode ter ou não algum desdobramento lá na frente com relação à legislação dos seguros, tá? Mas a boa notícia é que quando a gente trata de combo de produtos, né, a gente pode sim agora, com a CNSP 407 e a Circular 621, quando a gente desenvolver produtos, fazer um combo de produtos. Eu vou dar um exemplo aqui simples. Hoje o transportador tem dois produtos, né, o transportador rodoviário, né, o RCT, que cobre danos na mercadoria em função de acidentes, e o RCFDC, que cobre o roubo de carga. Por que não oferecer um produto só que atenda, né, a necessidade do transportador com um seguro só, com 2 seções, cobrindo o dano em função de acidente e o roubo? Claro que a seguradora vai ter que tomar alguns cuidados de ter que codificar os prêmios decorrentes de cada uma dessas coberturas na sua contabilidade dentro dos códigos de ramo. Isso a SUSEP deixou muito claro que a seguradora precisa tomar esse cuidado. Então, o que me remete a dizer é que a figura do corretor de seguro nunca foi tão importante como a Fernanda colocou, né? O profissional está ali atento a todas essas mudanças, poder dividir com o cliente o que está acontecendo no regulatório de seguros e quais são as novidades que vai ter ali. Então, acho que a Fernanda foi muito feliz quando ela falou do corretor, né, estar atento, se modernizar, entender o comportamento do risco do cliente e buscar soluções através do seguro. Então, eu acho que quando a gente traz todo esse escopo, né, de trabalho, eu estou bastante feliz como membro do SIST, mas também como segurador, da gente poder ter essa liberdade de discutir em alto nível soluções customizadas, né, e não alguma coisa já padronizada, que é onde eu acho que você colocou bem no início da sua fala, Aruan, da questão de que se as coberturas são iguais, o diferencial acaba virando preço, né, e 2020 a gente percebeu, né, uma resiliência muito grande por parte dos nossos amigos da estrada, dos transportadores, né, onde se a gente for olhar um pouco ali a questão do prêmio de seguros, que teve uma queda marginal aí de 3%, mas o transporte internacional teve um crescimento de 16%, né? Então, o que eu trago aqui para a nossa conversa são esses elementos e também estar atento às condições gerais das apólices de seguros com relação à mudança do comportamento do risco, né? Hoje a gente tem um padrão onde a gente coloca que o objeto segurado é aquele inerente ao ramo de atividade do cliente, né? Isso está na apólice, está nas condições gerais, está no item obrigações do segurado, e aí eu quero só chamar a atenção com cautela, com muito respeito a esse tema. Porque muitas empresas, na pandemia, que fabricava transformadores, que fabricava mercadorias de energia eólica, por exemplo, né, as pás eólicas, estou dando um exemplo aqui que é público, né, todo mundo sabe disso, e passou a fabricar equipamentos respiradores para dar suporte aos hospitais, né? E, naturalmente, isso, além de ter um apelo social fantástico, quando a gente traz para o seguro, precisaria ser feita uma atualização nas suas apólices, onde a gente vê lá nas obrigações do segurado, né? Que ele tem que comunicar à seguradora, né, todos os riscos que foram alterados, ainda que foram diferentes daqueles que originaram a aceitação de risco.
Não estou dizendo que vai agravar o preço, mas sim adequar a apólice à sua necessidade. Para o transportador de seguros, quando a gente olha, por exemplo, a legislação que está se discutindo agora, com os novos produtos que vão trazer para o mercado, pela 407 pela 621, né, um transportador ele pode estar enquadrado na 621 ou na 427, na 407, depende do tamanho da sua operação, do seu faturamento. Mas se ele for enquadrado na 621 ali, e de repente ele tem um embarque que vai acontecer de uma plataforma de petróleo de 50 milhões, não precisa fazer uma apólice avulsa só para aquele embarque. Né? Ele pode sim colocar aquilo como um embarque esporádico, adequar o limite para aquele embarque dentro da apólice original e seguir dentro da apólice dele. Tá? Então isso é importante, esse alerta que a gente traz, porque né, a gente precisa fazer uma leitura muito aprofundada da dinâmica que vai se arremeter daqui para frente com essa liberdade que a Superintendência de Seguros está dando para a indústria de seguros produzir novos clausulados, novas soluções, mas atento às questões que se remete aí a obrigações, direitos e deveres, tá? Até porque, como uma coisa fantástica que tem, a seguradora não vai precisar mais protocolar sua nota técnica na SUSEP, né? Ela já pode informar que ela tem um novo produto, ela guarda o seu produto na seguradora para futuras consultas, se a SUSEP quiser perguntar como é que está indo o produto, né? Hoje, a gente tem que protocolar um produto, aguardar a aprovação, gera aquele número de processo SUSEP que vai na pólice, isso não vai ter mais, né? Então, agora, por isso que eu estou reforçando aqui, a figura do corretor de seguro torna-se mais relevante do que já é hoje, por conta de perceber, né, um pouco as mudanças de mercado, dar aderência ao escopo de produtos que vai ser ofertado por todas as seguradoras, né? E acho que você pontuou bem, Aruan, a questão de vivermos num soft market, né? Ou seja, o preço direciona a decisão do cliente, com 98% das seguradoras que trabalham com seguro de transporte sendo multinacionais, que trabalham no hard market. Então, acho que isso é outro elemento que a gente precisa entender um pouco, né? O quanto a gente vai conseguir agregar valor para o cliente e ele se sentir acolhido de estar protegido se algo acontecer com a sua mercadoria. Tá bom? Então, uma vez mais, eu quero, em nome do CIST, agradecer a oportunidade, agradecer a FETransportes Brasil Conference, assim como também agradecer os colegas debatedores aqui do nosso painel, tá bom? Muito obrigado. Paulo, perfeita a pontuação, e eu vou falar que as 3 contribuições eu ficaria horas aqui para a gente bater todos esses pontos, porque são temas muito interessantes, que realmente você colocou coisas que, poxa, não coloquei na apresentação e é super relevante. Obrigado, os 3 mesmo, pela participação. Que time que a gente tem aqui. Queria agradecer. O Paulo falava, me lembrei aqui de uma situação que entre nós conhecemos, muitos dos participantes vão lembrar, aquele período de mudança, de ruptura do monopólio de resseguro no país, transformou o mercado, deu um importante impulso de modernização. Com certeza. Nosso próprio ressegurador brasileiro é muito maior e melhor do que já era naquele momento. O mercado sofreu uma importante modernização. Me parece, Paulo, nós estamos vivendo aqui um momento histórico também de um novo impulso modernizador no mercado. Não tenho dúvida, Chay. E eu acho que estamos aí todos a aproveitar essa chance, nessa boa chance de viver, de contribuir nesse momento histórico. Eu tenho muito essa visão positiva, esse entusiasmo sobre como vai ser esse momento. Não tenha dúvida. Se o Aruan me permitir aqui, para complementar o que você está falando, a abertura do mercado de resseguro e seguros foi em 2007, com a Lei Complementar 126. Nós estamos aqui há 13 para 14 anos depois, discutindo, né, a possível liberdade de desenvolver os nossos produtos sem ter uma regulação padronizada que pode nos trazer aí, de forma paralela com toda essa tecnologia, soluções customizadas para os nossos clientes, e, consequentemente, um crescimento orgânico para o mercado. Só o que o Chay falou, a questão do BR do Mar, né, eu estou bastante aqui otimista da possibilidade de surgir produtos novos, e aí, para a Fernanda, como corretora de seguros, né, da gente vender um seguro que, há quanto tempo se fala do RCLTM no Brasil? E agora a gente está falando de uma possibilidade de criar um seguro de RCLTM por conta do BR no Mar. Afinal de contas, a cabotagem ainda precisa das pernadas finais e iniciais para se conectar os modais dentro de uma mesma logística para o cliente poder entregar o seu produto. Obrigado, Aruan. Né, a formalização do ente, né, operador logístico, como ente estruturado e reconhecido, né, como tal, há uma mudança importante no setor de transporte de carga. E estamos aí, todos nós, profissionais desse momento, com a chance de
de contribuir para isso, né, de aproveitar essa modernização. Obrigado, Aruan. Perfeito, Paulo, perfeito, obrigado, gente. E eu queria Fernando. convidar quem está assistindo aqui o nosso painel, continuar conectado na conferência, tem muito mais aí para vocês. Obrigado a todo mundo de novo. Um abraço, até mais.